O programa Simplesmente Amigas está começando e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem feito um trabalho missionário dentro do Presídio Feminino de Tubarão. Nós vamos conhecer mais sobre esse trabalho e no final a gente ouve uma mensagem mais do que especial. Não sai daí, o programa já está no ar. Começando então o programa Simplesmente Amigas de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que tem feito uma ação totalmente inusitada no presídio, na área feminina, no Presídio Feminino de Tubarão. Nós vamos conversar com a Cleusa Rodrigues, para nós, irmã Cleusa, não tem como ser diferente, né, irmã? E você tem ido no presídio, inclusive saiu uma notícia esses dias nos jornais locais, cantar para as pessoas que estão segregadas, para as moças que estão segregadas. Como é que tem sido essa experiência, irmã, e como que surgiu esse trabalho? Meu bom dia, né? A todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer, Lu, Elke, pela oportunidade que vocês nos abrem de poder estar aqui. E é muito bom, né? Principalmente sendo um trabalho tão legal, a igreja promove. E eu louvo a Deus, Lu. Eu louvo a Deus porque, como diz a palavra, há lugar para todo mundo, né? Sim. O campo é grande, a seara é grande. Os trabalhadores poucos, né? Poucos os trabalhadores. Então, muitas das vezes, Deus nos abre uma porta e eu sempre digo, quando você percebe que é Deus que está abrindo a porta, aproveite. Né? Aproveite porque pode passar aquela oportunidade e Deus naquela hora está contando com você. Porque Deus te olhou e viu assim, olha, eu acredito que ela pode fazer. E eu agradeço a Deus que Deus me deu essa oportunidade. Em Hebreus, Lu, Hebreus 13, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra com vocês que estão aí do ladinho, do outro lado da tela. Em Hebreus 13, ela é específica, quando fala sobre permanecer no amor fraternal. E diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns sem o saber hospedaram anjos. E o 3 ele é fatal para a recomendação para a igreja. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. E como isso faz parte dentro daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, no campo missionário. E quando nós retornamos a Tubarão, Lu, há 8 anos atrás, quando viemos do campo missionário do Amazonas, Deus já vinha falando muito tempo com a gente a respeito do presídio feminino. Mas nunca houve assim era um pouco difícil. No momento para a gente era sempre compartilhando, sempre orando, a igreja sempre orando, enfim. Mas algo inusitado aconteceu em outubro de 2012. 5 mães, né, 5 mães desesperadas nos procuraram e vieram até nós como que se buscasse uma solução, né, para o problema dos filhos dela. E passaram para a gente a necessidade, as suas filhas foram levadas pelo tráfico. E por conta disso, elas estavam agora, naquele momento, em outubro, elas estavam presas. E quando elas vieram, interessante, nós que somos evangélicos, né, nós que somos cristãos, nascidos de novo, todos que são nascidos de novo, eles têm essa sensibilidade do clamor das almas. Isso é algo que tem que ser... Essa vontade de falar de Jesus, de trazer à luz novamente as pessoas. Isso faz parte do Nascido de Novo, isso trabalha dentro do Nascido de Novo e não tem como fugir. E aí eu disse às irmãs, aquelas mulheres disseram, não, nós vamos orar e vamos ver o que Deus... E eu vou conversar lá com a direção.
Mas aquelas mães desesperadas, e eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que ir lá. E já era um desejo, um sonho da gente, mas nunca... Mas as mães foi um empurrão, assim, né? E nós procuramos a direção do presídio, a dona Juliana, que hoje ela é diretora do Presídio Feminino Tubarão, uma pessoa maravilhosa. Ela nos recebeu muito bem. E o interessante é que quando eu cheguei, ela me recebeu e tal, ela disse, e a senhora, o que a senhora gostaria? Eu disse, olha, eu vim aqui em nome de Jesus. Eu vim aqui em nome de Jesus e em nome de mães desesperadas. E eu vim aqui para pedir para a senhora que se a senhora me libera uma tarde para a gente compartilhar alguma coisa de boa para o coração dessas mulheres. E na época tinha 200 detentas, né? Nossa. 200 detentas. E graças a Deus a dona Juliana nos recebeu bem e foi muito, muito legal a nossa conversa. E as coisas se encaixaram, e foi desde outubro. Desde janeiro do ano passado, Deus tem nos dado graça. E com isso nós oramos a Deus, o Senhor manda a gente, e hoje nós temos mais 3 a 4 irmãs, que também estão somando com a gente, irmãs guerreiras, abençoadas, que se dispuseram também. E incrível, todas elas têm muito o que fazer. Todas elas têm ocupações sérias, até tem mãezinhas idosas, são ocupadíssimas. E quando elas chegaram para mim assim, mãe Cleusa, nós gostaríamos muito de acompanhar a irmã, mas a gente quer ir, mas a gente temos nossa mãe que é velhinha, nós somos muito ocupadas. E a gente já sabe que Deus só chama os ocupados, né? Deus não chama ninguém desocupado. Então, assim, mas vocês são pessoas certas. Então, hoje a gente está lá com mais 4 irmãs. E a partir daí, nós fomos trabalhando, nós fazemos culto lá dentro das sexta-feiras, das 2 às 4. Nós trabalhamos o culto, trabalhamos a vida espiritual, trabalhamos um pouco a vida social delas, nós trabalhamos um pouco a ética, levamos um pouco de cidadania. E você não queira saber o quanto aquelas meninas, elas são carentes, muitas foram levadas por situações, claro, por conta do tráfico, outras infelizmente não tiveram, são muitas histórias que a gente ouve, né? Outras não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Vivemos uma família que cuidou da gente, que nos ajudou na hora da dúvida, muitas não tiveram essa oportunidade. Então eu tenho uma visão seguinte, é que se nós abandonarmos os presos, pior vai ficar. Sim. E nós como igreja, principalmente, a recomendação do Hebreus, daqui do escritor de Hebreus, que é o Dr. Lucas, ele fala, lembrai-vos dos presos. Ou seja, os presos, eles têm que fazer parte da nossa oração. Né? Tem aqueles que não são chamados aí. Então, eles são chamados a orar, né? A apoiar, a dizer, olha, vamos que nós estamos orando. Porque cada vez que a gente entra lá, é difícil, a gente sabe que o presídio é um ambiente hostil, é um ambiente frio, e isso todos sabem. Mas a partir do momento em que a gente leva o Evangelho, e junto com o Evangelho, o louvor, eu mesmo hoje, eu não sei se eu devo falar, mas eu me considero, eu chego lá, parece que está chegando a mãe delas. Eu queria aproveitar esse gancho, a gente está encerrando esse primeiro bloco, e pegar esse gancho de como quem faz esse trabalho se sente, porque tem o lado da detenta, da pessoa que está lá dentro, mas o lado da pessoa que leva o Evangelho. A gente volta em seguidinho no segundo bloco com a resposta para essa pergunta. Estamos de volta com o programa, hoje recebendo a irmã Cleusa, que tem desenvolvido um trabalho aí que, né, dispensa muitos comentários, porque tem levado a palavra de Deus, uma palavra de esperança para as detentas do Presídio Feminino de Tubarão. E eu deixei no ar, no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, uma pergunta. A gente sabe como a gente imagina como elas devam se sentir recebendo essa palavra de esperança, que faz mudança no nosso interior. Mas como se sente a pessoa que leva, que transmite, que entra nesse ambiente difícil, hostil, como a irmã mesmo comentou, e leva e é canal dessa mensagem de esperança, dessa mensagem do Evangelho? Eu me sinto útil.
útil, somente útil. Porque quando o Evangelho de Marcos, ele te diz que nós temos que levar a palavra de Deus a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, eu vejo o presídio, o sistema penitenciário, que hoje no Brasil nós temos 450 e alguns mil detentos. Só em Santa Catarina nós temos 17.281 presos. Então você vê que a população carcerária ela é muito grande. E infelizmente, eu tenho achado a maior parte, eu não vou dizer a maior parte, mas eu acredito que 60%, 70% da população carcerária hoje vieram de igrejas evangélicas. Desviados de igrejas evangélicas. Desviados. E isso eu constato lá no presídio feminino. É um número impressionante. Muito grande. Eu tiro por ali, né? Mas, enfim, eu me sinto aquilo, útil e feliz. Porque só a nossa presença lá, se você não tiver nada para falar, se você não souber tocar nenhum instrumento, só você ir lá e ouvi-las, elas já vão ficar agradecidas, eternamente agradecidas. Então hoje a gente tem procurado, dentro das nossas forças, né, junto com essas amadas irmãs da Assembleia de Deus Independente, que Deus abençoe as irmãs, ao pastor Nicodemos, que tem sido também parceiro, né, junto com a gente. A oração de vocês, porque eu sei que vocês não têm esquecido também dos presos. E isso nos traz uma certa segurança, né? Porque a gente entra, a gente sabe que a gente não está ali só, o Senhor está com a gente. Nós estamos cumprindo o do Senhor. Há um propósito, né? Os confins da terra, ela começa aqui. Gente, quanto mais nós excluímos essa população, mais dificuldade nossa cidade vai ter. E eu sempre prego, olha, eu digo, se você evangelizar seu vizinho, se você procurar lutar por ele, você sabe que futuramente é menos possibilidade de ele entrar para o tráfico ou cair em qualquer coisa para que venha te incomodar mais tarde do que se você não falar. Né? E muitos que estão lá hoje, né, penderam para essa vida, outros foram levados. Mas eu digo uma coisa, não importa a forma como elas chegaram lá. O que importa é que a igreja é sensível com a situação delas. E é aquilo que eu digo, o mínimo que você puder levar. Não precisa levar muita coisa. A gente chega lá, a gente louva a Deus. É interessante que quando nós começamos a ministrar, e a gente ora a Deus quando chega, lemos um versículo da palavra, mas em seguida ela disse, canta para nós, irmã. Canta. E não somente eu canto, elas cantam também. Ali tem muitos talentos. E eu sempre deixo essa palavra para elas. Olha, vocês saindo daqui com Cristo no coração, com o que vocês aprenderam disso tudo, porque o presídio hoje, graças a Deus, o presídio feminino, eles fazem o que eles podem lá também, na direção, né? Ela tem o SEJA, está lá dentro, né? Elas estudam lá dentro, elas trabalham dentro do trabalho que tem disponível lá para elas, mas precisa algo mais, e esse algo mais é a palavra de Deus, é uma palavra de carinho e o louvor, né? Então a gente chega lá com o violão e é aquela festa, né? Como é que é esse momento de louvor, assim? Elas interagem com a gente, elas cantam junto. E o louvor, nós louvamos, né? Cantamos músicas gospel, evangélica, mas também trabalhamos também músicas educativas, né? Músicas que falam do cotidiano, do dia a dia. E a gente vai fazendo aquilo que a gente vai sentindo no coração, que Deus vai tocando, porque na verdade quando a gente chega lá, às vezes a gente leva alguma coisa para falar, chega lá o Espírito Santo diz assim, não, eu quero que tu fale isso. E Deus vai abençoando, mas o importante é não deixar de olhar por eles, é não deixar de sentir a dor deles, não deixar de sentir essa dor da separação da família, o que mais mata ela é a separação da família. É toda uma consequência, a gente sabe, mas não é por isso que muitas realmente são abandonadas, né, irmã? Muitas a família não tem mais nem contato. Muitas não têm contato.
E é onde esse momento da ida da gente é que faz a diferença. Elas se sentem um pouco mais amparadas, né? Elas se sentem um pouco mais assistidas. E o Evangelho é isso, o Evangelho é conforto, o Evangelho é paz, o Evangelho é alegria, o Evangelho é saúde. Jesus tem curado muitas detentas lá dentro. Nós pegamos casos lá de meninas chegar lá gritando de dor, pedra na vesícula, outras gritando e no momento, não podendo ter assistência no momento, porque tem assistência, o presídio dá assistência, mas houve aquele momento ali de dor que elas, antes de sair para o hospital, de nós orarmos e Jesus curar na hora. Quer dizer, é o Evangelho que faz isso. É o nome de Jesus que está sendo anunciado. E como diz o Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? É uma missão, é um desafio, não é fácil, não são todos, é difícil mesmo. Passar, tem gente que diz para mim, assim, missionária, até quando eu passo na frente do presídio me dá um arrepio. Eu digo assim, esse arrepio aí é Deus te dizendo assim, já que tu não quer ir, tu ora. É um sinal. É um sinal. Faça a tua parte. Alguma coisa tu sentiu é porque Deus quer que tu faça alguma coisa. Então, eu vejo assim, nenhum de nós está isento, né? Exato, não está isento do que está acontecendo. Existe uma população carcerária ao nosso redor. Ao redor do nosso mundo existe uma população carcerária que Jesus manda, que Jesus pede, que Jesus recomenda, que Jesus diz, não esqueçam deles. Não esqueçam deles. Então, vamos fazendo até Jesus voltar, né? O que a gente puder, vamos ser aquele beija-florzinho. Leva aguinha todo dia, né? Fazer o que a gente pode. Mas o bom é que a gente tem visto o resultado. Bom, a gente está encerrando o segundo bloco, mas também vamos perguntar depois como que as pessoas, então, muitas pessoas assistindo, como que elas também podem participar disso, né? Então, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Voltando ao programa Simplesmente Amigas, nós estamos conversando com a irmã Cleusa, que tem feito um trabalho no presídio de Tubarão, no presídio feminino, né? De levar o Evangelho, de cantar músicas, de estar trazendo luz às trevas que muitas vezes as pessoas estão vivendo, né? Abandonadas pelas famílias, abandonadas pela sociedade muitas vezes, né? E, irmã, muitas pessoas estão nos assistindo agora e eu tenho certeza que pode ter despertado em algumas pessoas a vontade de participar. Como poderia participar desse projeto? Que dia que vocês se reúnem? Como é que é? Hoje, Lu, hoje a Capelania Cristã do Presídio Feminino Tubarão, existe o regulamento DEAP, né, que é a Delegacia de Especialização de Administração Prisional. Então, a lei do DEAP é o seguinte, é que cada grupo, seja igreja, seja ONGs, elas só podem entrar com um grupo de 6. Sim. Né? Então, é aberto. Hoje não tem aquilo assim, só entra a igreja tal. Não, você chega lá, a igreja tal quer fazer um trabalho aqui. Aí a administração, dentro das possibilidades, elas abrem o espaço. Mas mais do que 6 não é permitido, né, em uma capelania cristã. Então, hoje nós estamos, o grupo 6 está fechado, né, graças a Deus, esse ano a gente fechou o grupo de 6. O ano passado nós trabalhamos no grupo de 4. Mas esse ano, Deus, graças a Deus, tem enviado essas amadas irmãs que estão aí se preparando. E nós estamos construindo, articulando com a direção do presídio, mais um dia, mas esse mais um dia é que a gente está articulando ainda, conversando com a dona Juliana, nós queremos implantar aula de música. Ah, que legal. Que seria o violão instrumento, né? O instrumento principal seria o violão. E parece que vai dar certo, a gente está pedindo a Deus que tudo dê certo. E o que nós precisamos? Nós temos, o ano passado nós tínhamos 200 detentas. Já, graças a Deus, algumas já voltaram para casa, outras, inclusive nós temos notícia de que algumas que já voltaram estão firmes servindo ao Senhor. Ai, que lindo. Isso que é o maior testemunho, não né? Tem recompensa de melhor. Sair dali
e continuar servindo a Deus e amando a Deus, né? Porque realmente daí sim a pessoa muda de vida, né? Exatamente. A gente trabalha muito com elas a liberdade, né? O que é ser livre, a forma antes de elas estarem na prisão e depois, como elas tinham a liberdade, da forma como elas não viram a liberdade como um presente de Deus. E hoje a gente trabalha muito a valorização da liberdade na vida delas, porque depois elas vão sair dali e elas vão encontrar de novo a sociedade e possivelmente a sociedade ela já rejeita. O que elas farão com esse direito de liberdade? O direito, ser livre hoje eu trabalho muito a riqueza de ser livre. E elas estão assim, quando eu sair daqui, elas falam, quando nós saímos daqui, nós temos agora, né, missionária, é aproveitar, é valorizar a liberdade. Isso. Então a gente procura trabalhar bastante esse momento em que elas vão estar lá fora, elas vão ser livres, elas vão estar diante do mundo, diante delas, e o direito de escolha, o livre-arbítrio. Então, e nós temos notícia de algumas que já voltaram, que saíram e que estão servindo ao Senhor com liberdade, sem nenhuma imposição, sem nenhuma guerra, e sem nenhuma dívida com a sociedade. E a sua identidade restaurada é aos poucos, porque elas sofrem esse preconceito há algum tempo, por um bom tempo. E nós também estamos trabalhando isso, que hoje a gente conhece a realidade da população carcerária feminina. Pela graça de Deus a gente conhece. Hoje nós estamos buscando uma saída. Inclusive daqui a pouco nós vamos estar com a dona Jane Falquete para ver qual é o programa que existe no município para receber essas detentas. Nós estamos com um projeto de lei, apresentamos ao nosso irmão vereador, que ele está lá tramitando na Câmara, um projeto de lei que trabalhe, já que a iniciativa privada tem certas dificuldades, então que o poder público cria um projeto, nós colocamos lá junto, as empresas licitatórias, por exemplo, as empresas que disputam as licitações no poder público, que junto com essas licitações elas abram uns 3% para ex-detentas que estão em regime aberto ou em regime semiaberto. E o problema é que muitas vezes elas saem do ambiente carcerário, né? Aí elas encontram essa dificuldade. E encontram a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. É isso que mais a gente ouve dentro, a reclamação delas. Porque realmente é complicado até para pessoas admitirem, né? É complicado. Por isso, a igreja, Lu, ela precisa ser a voz do preso. Uhum. Porque quando elas saem de lá, elas saem sozinhas, sem ele nem beira. A igreja é a família. É a família que muitas não têm. É uma mãe adotiva. Esse é o papel que o Senhor quer que nós realmente acreditamos que temos, que Deus deu para nós. Nós, como igreja, a hora que elas saírem de lá, elas já estão tendo um acompanhamento nosso lá. E ter esse canal, igreja, ou um programa social no município, ou uma ONG, eu não sei, alguma coisa tem que ter para que elas tenham a voz dela. E a partir do momento em que essa instituição, essa voz, eu não sei, abraça ela e pelo menos recebe ela ali, diz, pode apresentar ela, olha, tal empresa, tal. Não, ela está sobre, é como um tutor. Uhum. Aquele primeiro momento que elas têm o contato com a liberdade e a sociedade. E eu vou aproveitar já a oportunidade, né, que infelizmente a gente já está encerrando e depois nós vamos para os agradecimentos, mas antes eu queria só compartilhar uma palavra, porque diz ali no Salmo de capítulo 9, diz assim, o Senhor reina perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ou seja, Deus é o nosso justo juiz. Né? E não há justiça senão no próprio ser de Deus. Deus tem o cetro de justiça nas mãos e Ele vai julgar tanto os bons quanto os maus. E nós olhamos isso e para nós é muito fácil olhar a situação carcerária, olhar a questão da segregação e falar assim, Deus já está impondo o seu juízo. Mas não sabemos nós, ou muitas vezes sabemos e ignoramos, que todos nós seremos julgados. Todos nós, não só os que hoje estão segregados, mas sim todos nós. E muitos que estão segregados, em Deus têm liberdade, mas muitos que estão em liberdade hoje, em Deus estão presos. Não porque Deus preparou uma prisão para que essas pessoas estivessem, mas porque não encontraram liberdade no Senhor.
né? Muitos de nós hoje fora da prisão estamos presos nos nossos próprios delitos, como diz a palavra, nas nossas próprias inquietações, nas nossas próprias iniquidades, né? Então nós devemos encontrar no Senhor essa liberdade, né? E por isso que a gente fala que a igreja tem que ser a voz, porque a Bíblia diz assim que não há pecado diante de Deus que Deus não possa perdoar, né? Por pior que seja, né? O Senhor nos chama hoje a liberar o perdão. Não que essas pessoas não tenham que cumprir penas. Tem que cumprir. É necessário haver... Existe a consequência, existe esse efeito pedagógico de ensinar a sociedade que coisas não devem ser feitas, mas diante de Deus todos nós iremos responder, porque o tribunal do Senhor já está pronto. E ali no final do capítulo diz assim: o necessitado, porém, não será esquecido para sempre. Pobres, frustrada perpetuamente. Levanta-te, ó Senhor, e não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a sua face. Ninguém será esquecido, nem o pobre, nem o necessitado. Todos serão lembrados para sempre. E o Senhor se levanta para julgar as nações. Né? Quantas coisas a gente vê hoje e nós olhamos, ai, Deus não está fazendo justiça. Calma. Porque o Senhor não está com os olhos fechados diante de todas as situações. Existe um momento de que o Senhor vai se levantar e vai julgar as nações da terra. E eu te pergunto hoje, você está preparado para isso? A pergunta do Senhor hoje, você está preparado para sentar no tribunal de Cristo e responder pelos teus atos? No profundo do teu coração você sabe, eu muitas vezes brinco no programa, que muitos dos nossos pensamentos, irmã Cleusa, eu tenho certeza que você irá concordar, muitos dos nossos pensamentos são casos de polícia, muitas vezes, né? Mas Deus conhece e nós temos que estar preparados para sentarmos no tribunal de Cristo e respondermos pelos nossos atos, mas na liberdade de Cristo. E quando nós encontramos o Senhor nas nossas vidas, Deus nos liberta e mais do que isso, muda o nosso interior e isso reflete no nosso exterior, como tem acontecido lá. As meninas têm mudado lá dentro e quando saem para fora, têm visto Deus agindo. Infelizmente o programa está acabando. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Esperamos que realmente essa palavra entre no teu coração e transforme a tua realidade de muitas vezes estar em prisão para a liberdade espiritual. Deus te chama a liberdade espiritual para fazer a diferença no mundo. E já aproveitando, agradecer a sua presença, irmã. Muito obrigada. Que foi uma bênção. Muito obrigada para mim. Bênção para mim também. E realmente para nós, para a gente acordar, né? E mudar essa realidade. E estarmos continuando, porque a nossa igreja já ora, mas estarmos intensificando essa questão da oração. Palavrinha, se você tiver um violão na sua casa e quiser nos doar para a gente fazer esse trabalho missionário através da música, eu agradeço. Vai ser bem-vindo. Um violão bom. Tá bom? Deus abençoe. Não, eu digo bom, às vezes as pessoas mandam ele rachado e tal. Certamente. Mas já seja bom porque nós não temos nem como, né, já precisamos... É uma oportunidade para essa pessoa estar fazendo diferença também na vida. Sim, aí esses violões a gente leva, já fica no presídio e lá a gente vai trabalhando com elas. Bom, as amigas, fico por aqui. O amigo verdadeiro Jesus Cristo te acompanha todos os dias e quer se relacionar contigo e te trazer a liberdade espiritual, a liberdade em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus permitir.